Olá, muito boa tarde a você, nosso querido internauta do portal Amazonas 1, e vamos continuando com essa rodada de entrevista com os candidatos a vários cargos nessas eleições que já estão bem próximas. No próximo mês de outubro acontece a eleição para vários cargos, entre eles o de Senado. E hoje estamos com a candidata à reeleição, a senadora Vanessa Graziotin, que temos essa honra de recebê-la no nosso estúdio do portal Amazonas 1. Candidata, primeiro eu queria passar um perfil da senhora para que nosso internauta possa conhecê-la um pouco mais. Ela é formada em farmácia pela Universidade Federal do Amazonas, foi vereadora em Manaus entre 89 e 98, foi eleita deputada federal em 98, reelegendo-se nas votações seguintes em 2002 e 2006. Participou da eleição de Manaus em 2014, onde concorreu à prefeitura, obtendo a terceira colocação entre os candidatos. Em fevereiro de 2010, foi escolhida líder da bancada de seu partido, o PCdoB, na Câmara dos Deputados. Nas eleições gerais deste mesmo ano, elegeu-se senadora pelo Amazonas, cargo que ocupa atualmente. Foi a primeira senadora eleita pelo PCdoB desde a fundação do partido em 1922. É também a primeira farmacêutica a ocupar uma vaga no Senado Federal do Brasil e agora disputa a reeleição a uma cadeira lá no Senado. Candidato, currículo bem extenso, um currículo que traz méritos para a senhora concorrer a uma reeleição, a uma vaga no Senado. Isso que você começou falando da minha trajetória no parlamento. Eu, na realidade, comecei a minha militância política aqui em Manaus, no movimento estudantil, aos meus 17 anos de idade. Eu fui, logo em seguida, participei de vários movimentos, entrei na universidade e participei de vários movimentos. Fui diretora do diretório dos estudantes do meu curso, na sequência, presidente do Diretório Central dos Estudantes. Então, a minha trajetória da militância política é um pouco mais longa do que você leu aqui. Viu, Tiago? Eu faço questão de dizer o seguinte, que fazer política não é de estrito domínio de quem detém mandatos, não. Qualquer cidadão é ser político, e onde nós estivermos, nós estamos fazendo política, né? Então, eu tenho muito orgulho de ter essa longa trajetória e sempre do mesmo lado, sempre defendendo as mesmas teses, defendendo uma sociedade mais justa, defendendo os direitos da nossa gente, do nosso povo, defendendo o nosso querido estado do Amazonas. Candidata, eu queria começar essa nossa entrevista falando sobre propostas. Houve uma discussão muito grande, e há uma discussão muito grande, nessa questão da Zona Franca de Manaus. É um tema que eu sempre gosto de tocar, porque a Zona Franca é um patrimônio nosso e que traz a economia, que alavanca a economia do nosso estado. E ela tem sido constantemente, na verdade, agora foi até mais. Porém, toda vez a Zona Franca de Manaus é totalmente atacada. Como é que a senhora trabalha, como é que é o seu trabalho já no Senado, né, como deputada federal, a senhora vem trabalhando em defesa da Zona Franca e quais são as propostas para que a gente não seja tão atacado quanto a gente é? Então, primeiro dizer o seguinte, a Zona Franca de Manaus é ainda a nossa subsistência. Ela é o motor da nossa economia, é o que gera emprego, é o que gera renda. 95% a 98% da nossa economia vem da Zona Franca de Manaus. Então, é obrigação nossa, de todos os amazonenses, mas sobretudo dos representantes do nosso estado, no parlamento brasileiro, de cuidar muito bem da Zona Franca. E a Zona Franca, ela é um modelo federal. Ela não tem um poder de mando aqui no estado do Amazonas. Quem dá as diretrizes, a orientação, quem manda na Zona Franca não são os governadores. Não é o governador do Amazonas, é o presidente da República. Porque o conselho, inclusive, de administração da SUFRAM, a maior parte dos seus membros representam o governo federal, não é? Então, óbvio que toda a bancada, eu acho que esse é um dos poucos aspectos, uma das poucas bandeiras que une toda a nossa bancada, não é? Agora, Tiago, eu quero lhe dizer o seguinte, eu estou no parlamento brasileiro, ou seja, em Brasília, desde 1999. Quando eu fui eleita em 98, foi eleito para o seu segundo mandato o presidente Fernando Henrique. E naquela época já havia a necessidade de prorrogação do modelo Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque é um modelo que tem que ter vida longa pela frente, tem que ter uma perspectiva longa de existência, porque as empresas que vêm para cá, elas investem bastante recursos, porque elas instalam as fábricas, elas trazem os maquinários, enfim, então elas investem muito aqui. E se não tiver um período longo, duradouro, elas não vão investir,
porque tem medo de que dali a 5, 6 anos a Zona Franca desapareça e lá vai embora todo o investimento dos empresários, né, dos industriais. Então, nós tentamos muito com o presidente Fernando Henrique Cardoso prorrogar a Zona Franca e nunca conseguimos. Foi a partir do presidente Lula que nós prorrogamos a Zona Franca de Manaus em 60 anos. Ou seja, primeiro foram 10 anos e depois mais 50 anos. Do ponto de vista da proteção constitucional, nós temos assim até 2073 a Zona Franca em pé. Então, isso é um fator muito importante. Segundo, não creio que nesses últimos anos, a partir do presidente Lula, a gente tenha sofrido nenhum golpe, nenhum ataque mortal. Nenhum. Pelo contrário, nós não tivemos nenhum susto. Nunca o polo foi tão beneficiado, nunca o polo foi tão valorizado, tão respeitado quanto nesse período. Infelizmente, não é o que está acontecendo agora. Que esse Michel Temer, né, esse governo ilegítimo, a primeira oportunidade que ele teve, ele deu uma paulada na Zona Franca, na calada da noite ainda, o que é pior. Assinou um decreto retirando todos os incentivos fiscais do setor de produção de bebida, de refrigerantes, de extrato para os refrigerantes, não é? Os concentrados. Uhum. E isso é ilegal, porque se por um lado a legislação permite a um presidente da República aumentar ou diminuir tributos e impostos por decreto, por outro lado ele não pode fazer isso com a Zona Franca, porque a nossa proteção é constitucional. Nós somos uma exceção dentro do modelo tributário brasileiro, né? Então eu entrei com um projeto de decreto legislativo. No primeiro momento cheguei a ser criticada pela minha própria bancada, que até me solicitou para eu retirar o projeto, porque diziam que Michel Temer iria resolver o problema. Eu disse, tudo bem, a hora que ele resolver o problema, não tem problema nenhum, eu retiro o projeto. Mas enquanto ele não resolver, está aqui o projeto. Aí o que aconteceu, Tiago? Quando a bancada viu que ele não resolveria o problema, nos juntamos os 3 senadores e aprovamos o projeto de decreto legislativo. Não foi fácil aprovar, mas trabalhamos muito e aprovamos o projeto sustando, ou seja, suspendendo, anulando a decisão de Michel Temer contrária à Zona Franca de Manaus. Ou seja, a nossa parte no Senado, nós fizemos. O projeto agora está na Câmara dos Deputados. E a gente espera e não só aguarda, nós estamos tentando ajudar os deputados. Eu, por exemplo, já fechei questão na minha bancada toda vai votar a favor da Zona Franca. Então, isso é importante, porque, além de garantir os incentivos, nós temos que dar a segurança jurídica. Né? A segurança jurídica a todas as empresas que queiram vir se instalar aqui. Né? Então, a Zona Franca, como você mesmo diz, ela é o motor da nossa economia. Então, nos cabe zelar, porque zelar pela Zona Franca é zelar pelo trabalho, pelo emprego, pela geração de renda. E eu, em particular, posso dizer, tenho sido muito atenta e todos os dias, praticamente, entra um projeto novo, dando incentivo fiscal no sul do Brasil para produção de aparelhos fitness, produção de bicicleta, produção de motocicleta, ou seja, que são projetos que interferem diretamente na Zona Franca. Né? Então, nós estamos, e eu em particular falo bastante por mim, numa vigilância permanente. São projetos que a gente costuma não ver, a gente olha muito para a Zona Franca, mas tem projetos lá fora que incentivam as empresas lá na região Exatamente. Sul, nós matamos um leão por semana praticamente lá, porque a Zona Franca ela é um modelo muito cobiçado. Todos os estados brasileiros, até aqueles mais ricos, gostariam de ter a sua Zona Franca, uma Zona Franca para chamar de sua, porque é um modelo importante, né? Agora, eu creio também, Tiago, que nesses últimos tempos a gente avançou muito na defesa do modelo por conta da preservação ambiental que a Zona Franca proporcionou. Quando ela nasceu, quando ela foi concebida, a ideia era integrar essa região ao território brasileiro, ou seja, adensar essa região, gerar emprego e renda para as pessoas e substituir importação, ou seja, produtos que o Brasil importava, nós passamos a substituir a importação a partir da produção aqui na Zona Franca. Tanto que a maior parte dos nossos produtos é dirigido para o consumo do mercado nacional. Só que, ao passar do tempo, ela se mostrou como a mais eficiente defensora do meio ambiente. Nós somos o estado maior, ainda bem, e aquele que tem o maior nível de preservação. Então, hoje a Zona Franca ela é reconhecida, ela é respeitada no mundo pelas Nações Unidas, as suas entidades ambientais, mas também a entidade do comércio, eu dou exemplo, a Organização Mundial do Comércio, que reconhece e tem muito respeito à nossa Zona Franca.
exatamente pelo benefício ambiental que ela propicia. Candidata, continuando nesse assunto da Zona Franca, a senhora falou também da questão ambiental, BR-319, como é que a senhora vê essa situação? Tem um trecho, ali o trecho do meio, que não vai, não vem, enfim. A BR-319 seria um caminho para que poderia facilitar a ida e vinda dos produtos, das empresas, enfim. Como é que a senhora enxerga essa situação da BR-319? Acho que a BR-319 ela tem dois elementos que são muito importantes e muito caros para todos nós. O primeiro é o fator econômico. Obviamente que a BR-319 ela é necessária para nos ajudar na indução do desenvolvimento econômico e, portanto, da geração de emprego, geração de renda, com todo o cuidado ambiental. Né? Nós não podemos transformar a BR-319 numa espinha de peixe. O que significa espinha de peixe? Aquela espinha que vai se ramificando do lado porque vai havendo desmatamento. Não. Por isso que lá atrás, através de um termo de ajuste de conduta assinado entre vários ministérios do governo federal, o governo do estado do Amazonas, o próprio Ministério Público, foi determinado que fossem delimitadas e delineadas muitas áreas de preservação. Então, nós temos hoje mais de 20 áreas de preservação ambiental no entorno da BR-319. O que a gente precisa garantir é a preservação dessas áreas protegidas pela lei, não é? Então, o primeiro fator é econômico. O segundo fator, ele mexe com o nosso imaginário. Porque é muito ruim, a gente diz isso muito lá no Parlamento Brasileiro, nós somos ligados por estrada à América do Norte. A gente vai pela BR-174 até Boa Vista, de lá a gente vai para a Venezuela, e vai para a América Central e chega na América do Norte. Mas nós não chegamos ao nosso próprio país. Nós não nos ligamos ao nosso país ao sul, ao nordeste, ao sudeste, não nos ligamos por estrada. E o que é pior, essa não é uma estrada que nós queremos seja aberta, é uma estrada que existe. É uma estrada que foi inaugurada em 1976, completamente asfaltada, não é? Agora, o porquê que tem esse trecho do meio que tem problema? Nós fizemos um debate há 2 semanas, praticamente, no Senado Federal, entre tantos os debates que a gente fez, e lá eu ouvi, lamento muito, mas ouvi de um colega dizendo o seguinte, que não pôde fazer mais pela BR-319 quando foi ministro porque não encontrou apoio no parlamento. Isso não é verdade. Olha, a BR só conseguiu chegar onde chegou, ter 2 partes asfaltadas, o mesmo trecho do meio sendo mantido para dar, no mínimo, a trafegabilidade a ele, não fosse o empenho do Parlamento Brasileiro, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, né? E não é só a bancada do Amazonas, a bancada de Roraima se envolve e a bancada de Rondônia, principalmente, se envolve nessa luta em defesa da BR-319, né? Então, olha, nós perdemos uma grande oportunidade, tivemos um ministro daqui do Estado e que não conseguiu asfaltar a BR-319, mas esse é daquele sonho que, se sonhado com constância e trabalhado, a gente o transforma em realidade, né? Então, a perspectiva é que já em 2019 a gente tenha uma solução para a BR-319. Levamos 3 ministros para debater o assunto conosco no Senado Federal, o que é incomum no Parlamento. E eles foram até o Senado, não por convite, mas foram convocados. Ministro da Justiça, ministro dos Transportes e ministro do Meio Ambiente. Foram os 3 ministros, né? E lá ficou acertado um grupo de trabalho. Com o acompanhamento da comissão, nós achamos por bem colocar um senador de Rondônia, né? Colocar um senador de Rondônia, que é o senador Assir, que está acompanhando esse grupo de trabalho, de tal sorte que a gente espera que até o ano que vem tenhamos boas notícias e possamos pegar o nosso carrinho ou mesmo entrar num ônibus e chegar ao nosso próprio país. É algo que é possível, então. É possível, claro. Só falta vontade. Agora veja bem, há uma pressão internacional muito forte. A Folha de São Paulo, a edição do último domingo, a matéria de capa era sobre a BR-319, asfaltar ou não asfaltar? Né? Essa era a matéria de capa, porque eles ficam apavorados. Né? As grandes potências não querem que ela seja asfaltada, porque dizem que nós vamos desmatar. Não é isso, porque no fundo eles não querem, sabe por quê? Porque eles não querem permitir que a gente possa utilizar a nossa riqueza de forma sustentável para melhorar a qualidade de vida das pessoas. A Amazônia tem que ser preservada, ela tem que ser conservada, mas ela não é um santuário que ninguém possa tocar. Pelo contrário,
a exploração de madeira, eu não sou contra, agora ela não pode ser você passar um trator por cima de tudo, ela tem que ter um manejo florestal, e o manejo florestal até é saudável para a floresta, porque a árvore é um ser vivo, então ela tem vida, ela tem prazo temporal muito claro. Então, ou você tira ela e aproveita economicamente, ou ela vai acabar caindo e morrendo, né? Então, o manejo, ele é importante e até saudável para a Amazônia. O estudo, a pesquisa em torno dessa nossa região é fundamental e a BR ajuda muito para isso. É isso que eu perguntava da senhora em relação a esse fato. O medo não é da questão do desmatamento. O medo é a cobiça. Exato. Na verdade, dá uma potencialidade ao estado do Amazonas que iria quebrar muitas... Exatamente. A Amazônia, ela é cobiçada não só pela riqueza da sua fauna, da sua flora, mas a água potável. A água, todos dizem hoje, o centro de grandes conflitos internacionais é o petróleo. No futuro será, isso quem diz são todos os cientistas, no futuro será a posse da água. E nós temos água potável de superfície em quantidade assim que daria para abastecer o mundo inteiro. E isso também é fator de cobiça. Sem falar a nossa reserva de minério, que não é estimada, o petróleo, a gente tem Urucu, deve ter em outros lugares também. Ou seja, é uma riqueza incalculável ainda e que as grandes potências estrangeiras querem que se mantenha intacta para quê? Para eles virem e explorarem a seu benefício próprio. Aquela teoria de que a Amazônia é patrimônio do mundo. Não, a Amazônia é patrimônio do povo brasileiro e que deva servir para ajudar o equilíbrio ambiental, ajudar no equilíbrio climático do mundo inteiro, mas é patrimônio nosso, do povo brasileiro e dos amazônicos principalmente. Principalmente. Candidata, a senhora falou sobre água. Queria trazer o nosso debate aqui para essa questão do estado do Amazonas, a peculiaridade do estado. É difícil você chegar, por exemplo, no município, vamos lá, São Gabriel da Cachoeira, ou Tabatinga, é meio complicado. A senhora tem propostas para trabalhar essas áreas mais longínquas da capital? Olha, primeiro, eu só quero destacar que a gente vive, ou pelo menos vivia, agora deu uma parada, mas um processo de transformação profunda no interior do estado do Amazonas, porque eu ando pelo nosso interior já tem 40 anos que eu ando pelo interior do estado do Amazonas. Mesmo antes de ser parlamentar, antes de ser vereadora, eu já viajava bastante para o interior. E eu não pego nem os 40 anos, vamos pegar de 20 anos para cá. O interior mudou muito. Hoje você tem cidades que são polos de formação educacional. Vamos pegar Itacoatiara. Itacoatiara forma engenheiros eletrônicos, Itacoatiara forma engenheiros da tecnologia da informação, Itacoatiara forma farmacêuticos, tal qual eu sou farmacêutica, não é? Vamos pegar o polo de Coari, nós temos uma faculdade de medicina em Coari, então nós temos a Universidade do Amazonas espalhadas pelo nosso interior, nós temos os IFANs, não é? São mais de 16 Instituto Federal de Ensino Superior, os IFANs, nós temos a UEA, ou seja, nós estamos mudando a realidade do interior, trabalhando na formação da mão de obra. Agora, ainda precisa muito mais, porque o nosso interior é aquele que dificilmente a gente vai conseguir ligá-lo todo por estrada, né? Então, para você chegar, você tem duas formas, ou vai de avião ou vai de barco. E tem alguns que os rios são tão sinuosos, ou o município é tão distante que leva 3 dias para descer, mas em compensação 8 dias para subir o rio, né? Então eu acho que de cara, de imediato, nós temos que pensar muito e trabalhamos muito para isso. Fazer dos nossos rios hidrovias, porque não basta ter o rio, tem que estar bem sinalizado para evitar acidentes e tudo mais. E essa polêmica dos aeroportos, né? Nós já avançamos no seguinte sentido, aprovamos uma lei da aviação regional, né, que engloba não apenas a aviação regional, mas toda a infraestrutura da qual depende a aviação regional, os aeroportos. Só que essa lei, ela está lá no papel, ela não saiu do papel. Por quê? Porque nós passamos a viver uma crise econômica profunda e lamentavelmente, no nosso país, a maioria dos parlamentares, ao invés de se juntar e buscar retirar o país da crise, não. A maioria se juntou do lado para tirar uma presidente da República, ou seja, em vez de resolver o problema do povo, gerar emprego, acabar com a crise e tudo mais, não. Eles se juntaram para tirar a presidente. Tiveram o apoio do povo, porque disseram que aquilo faria com que tudo melhorasse, que os empregos voltariam,
que o déficit ia sumir, o déficit fiscal, que a crise iria ser debelada e ainda iriam acabar com a corrupção. Ou seja, 2 anos depois, Tiago, o que a gente vê? Tudo pior. E ainda mais, além de estar tudo pior, porque o desemprego aumentou, paralisaram programas fundamentais sociais como o Minha Casa Minha Vida, como o Luz para Todos, o Bolsa Família foi cortado pela metade, o FIES, que é o financiamento do ensino superior, ele foi reduzido a menos de 1/10 do que tinha antes, não é? Então, e além disso, ainda retira direito, coloca na prioridade o que não é prioridade. Faz uma pauta parlamentar cuja prioridade que eles determinam é apenas o ataque aos mais pobres, o ataque às trabalhadoras e aos trabalhadores. Não é? Então, a reforma trabalhista que foi aprovada contra o meu voto, coloquei meu mandato em risco. Nós, 6 senadoras, ocupamos a mesa do Senado por um dia inteiro, tentando barrar essa reforma. Lamentavelmente, eles passaram como um trator, não é? Com a promessa do Michel Temer de vetar algumas coisas e fazer medida provisória para mudar outros, porque eles mesmos reconheciam que essa reforma trabalhista, ela acaba com carteira de trabalho assinada, ela retira direito do mais elementar, ela obriga a mulher a trabalhar em lugar insalubre se quiser receber o adicional, não é? Mas, enfim, então, o que a gente viu é que as coisas pararam, não é? Por quê? Porque essa crise, que era uma crise econômica, ela foi prolongada por conta de uma crise econômica que ela foi agregada, né? E agora a gente espera que essa eleição de 2016 seja um marco para que a gente possa voltar a ter um governo legítimo, né, que tenha legitimidade, que promova um processo de união nacional para que a gente possa sair da crise. E tudo isso eu estou dizendo porque eu quero ver, por exemplo, a lei da aviação regional ser posta na prática, que para a gente assim vai ser uma verdadeira redenção. Né? Imaginar que nós teremos passagens subsidiadas, porque é isso que está escrito na lei, subsidiadas, condições econômicas, financeiras para recuperar e dar condições plenas de funcionamento de todos os aeroportos, ou seja, a lei é muito boa, o que precisa fazer é tirá-la do papel. Até porque essa questão nessa questão da aviação, por exemplo, é mais barato, por exemplo, você viajar para fora do país do que dentro do território brasileiro. Ou então, no nosso caso, é mais barato ir para Brasília ou para São Paulo do que para Tabatinga. Para Tabatinga, muito mais caro. E o pior, essa proposta vai trabalhar essa questão? Trabalha, eu estou dizendo, essa proposta ela promove o subsídio de um determinado percentual das passagens aéreas. Ela promove um subsídio para as próprias empresas regionais, porque aqui mesmo no nosso estado nós tivemos várias empresas regionais que quebraram. Que não conseguiram ir adiante, porque, por exemplo, todas elas têm que pagar um seguro ao seu equipamento, ao seu avião. A empresa que faz o seguro, ela olha as condições, por exemplo, dos aeroportos para onde vai essas aeronaves, né? E se ele vê que as condições são ruins, é claro que o seguro ele dobra, é tipo o carro, né? O carro, eles olham muito, o seguro de carro, eles olham muito o motorista, não vou dizer a motorista, porque as motoristas, elas são muito atenciosas, né? Mas o seguro do carro, ele olha o motorista para ver quantas multas o motorista teve, quantas batidas ele se envolveu, e aí é que vai variar o preço e o valor do seguro, né? Na aviação é a mesma coisa. Então, leva em conta isso tudo e para a gente, assim, eu volto a repetir, é a nossa redenção. Esperamos que dê certo. Candidata, eu queria só entrar num assunto um pouco mais delicado. Tivemos aí, recentemente, toda essa situação envolvendo PSB, PCdoB, PT. Como é que foi essa situação? O que aconteceu para ter todo esse jogo de cadeiras aí que aconteceu nesses últimos tempos? Como é que a senhora pode resumir para a gente poder entender o que de fato aconteceu? Eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada para resumir, para falar, porque eu também não sei o que aconteceu. Eu lamento muito, lamento profundamente o que aconteceu. Agora, nós do PCdoB fomos pegos de surpresa, tanto quanto vocês, que acompanhavam tudo pela imprensa, não é? Então, uma coligação que nós ajudamos a pavimentar, nós ajudamos a construir, aí quando chegou no dia da convenção do partido do candidato ao governo, ele vem dizer que o PCdoB está fora da coligação, porque já teria preenchido as 2 vagas do Senado e não havia vaga para mim, que sou senadora com mandato, né? Então, para nós foi uma surpresa. Eu não sei se há alguém por trás dele, se alguém financiou a campanha, porque a desculpa que eles usaram na época é assim para fazer rir, né?
É algo assim inacreditável, desculpa. Então, o que tem por trás disso eu não sei e também não me interessa, não quero saber. O fato é que fizeram isso conosco, mas até o dia 15, que era o prazo para que houvesse o registro das candidaturas, então nós conseguimos fazer com que o Partido dos Trabalhadores viesse se coligar conosco, né? Porque nós temos uma coligação nacional, PT, PCdoB, aliás, ontem mesmo houve a substituição da candidatura do Lula, né, por uma determinação da Justiça brasileira. Mas nós estamos coligados, então seria inimaginável, impensável, imaginar que o PCdoB pudesse ficar sozinho no estado do Amazonas. Olha, se o partido do candidato ao governo não quisesse o PCdoB, sem problema, mas que falasse lá atrás, por que esperar o dia da convenção? Esquisito, né? Esperar o dia da convenção. Aí, por quê? Porque será que a minha reeleição incomoda alguém que ele esteja apoiando? Será que considera que será foi atingida, vamos dizer, de uma facada pelas costas? Não diria uma facada, mas é algo, foi sorrateiro, né? Sorrateiro, porque podia ter dito lá atrás. Aí o PCdoB decidiu lançar a Lúcia Antoni como candidata ao governo do estado. Como é que foi para chegar a esse nome? Teve uma conversa? Então, aí, porque no processo eleitoral a questão jurídica, a questão legal é muito importante. Então, você tem que seguir todo o trâmite legal, né? E como nós tivemos problemas, né, naquela coligação que nós estávamos de fora, nós fomos orientados pelos advogados eleitorais a preencher todos os cargos e tudo mais. Agora, a partir do momento em que o PT se agregasse a nós, porque isso já havia sido decidido lá atrás, né, logo que houve o veto em relação a nós, a direção nacional do Partido dos Trabalhadores decidiu que o PCdoB não ficaria só, em hipótese nenhuma, e que nem que fôssemos só nós, o PT viria junto conosco, não é? Então, isso já estava decidido lá atrás. Aí lançamos as candidaturas todas, né? E agora dissemos ao PT, claro, o PT é o partido maior, que caberia a ele indicar o nome do candidato ou da candidata ao governo. Mas o PT abriu mão disso de tal sorte que nós estamos aí com a Lúcia Antoni, que é um nome experiente, é um nome respeitado aqui, com muita capacidade, é a nossa candidata ao governo. Passou pela sua cabeça, de repente, lançar o seu nome ao cargo de governadora do estado do Amazonas? Você já concorreu, inclusive, ao cargo de prefeito? Duas vezes, né? Duas vezes concorri à prefeitura, mas não passou. O objetivo nosso, que não é meu, é um objetivo nosso, e eu digo nem só do meu partido, PCdoB, mas o objetivo de uma corrente política, porque nós participamos de uma corrente, de um time político do qual nós nos orgulhamos. Porque tem muita gente que esconde o seu time político, sabe? Nós não. Eu falo com muito orgulho que o nosso time é o time do presidente Lula, porque tudo que a gente tem de bom no Brasil, mas principalmente aqui no nosso estado do Amazonas, Zona Franca valorizada, Zona Franca prorrogada, o Luz para Todos no interior, que é algo assim, nenhum outro governo faria isso, o Minha Casa Minha Vida, a faculdade para o filho do gari, para a filha do operário, não é? Poder ingressar numa universidade. Então, nós temos orgulho de dizer, nós somos parte disso, nós ajudamos a construir isso, a construir uma valorização do salário mínimo. Nesse período, o aumento do salário mínimo foi de 70% o valor real, 70%, né? Diferente, eu repito, de muita gente que esconde o seu time. Por quê? Porque é do time do Michel Temer, né? Então, nessa hora que está precisando de voto, tem que esconder o Michel Temer. Mas a história registra tudo. Eles escondem, mas lá os votos estão registrados, né? Porque tem muito candidato que promete muita coisa, mas vai lá ver o voto dele como ele votou na Emenda Constitucional 95. A Emenda Constitucional 95 é aquela que congela os recursos públicos para a área de segurança, para a área de saúde, para a área de educação, por 20 anos. Isso é um crime. Agora, não congela os recursos para os gastos financeiros, ou seja, para pagamento de juro. Então, se aumentar o juro, né, no Brasil, gasta tudo com juro. Não pode gastar mais com educação, não pode gastar mais com segurança. E mais, dizem que querem avançar, gerar emprego, mas votaram 2 vezes no Michel Temer, porque o Michel Temer foi colocado lá através daquele impeachment, entre aspas, né? Que aquilo não foi impeachment, aquilo foi um golpe, né? Colocaram ele lá. Ele foi denunciado pelo Ministério Público 2 vezes. E não era denúncia assim por prova inventada, nem por convicção de quem quer que seja. Denúncias com provas cabais, conhecidas, públicas, malas de dinheiro para cima e para baixo, apartamentos de dinheiro.
pois 2 vezes os deputados mantiveram Michel Temer no poder. Então está lá tudo registrado. Eu digo que a nós que somos candidatos ou candidatas, principalmente nós que somos detentores de mandatos, é claro que falar o que a gente vai fazer é muito importante, mas mais importante do que isso é falar o que nós fizemos. Como é que eu votei na reforma trabalhista? Eu votei a favor ou votei contra os trabalhadores? Eu votei a favor dos trabalhadores, eu tenho muito orgulho disso, muito orgulho. Né? Agora, não deve se orgulhar nem um pouco e deve estar escondendo, tentando esconder isso, quem votou contra. Né? Quem permitiu que o trabalhador agora seja contratado como uma pessoa jurídica. Quem permitiu que a terceirização da mão de obra seja generalizada, inclusive para atividades fins, ou seja, você vai ter meios de comunicação sem jornalista, você vai ter empresas de aviação sem piloto, você vai ter colégio sem professor. Por quê? Porque tudo pode ser terceirizado. Aí vai criar muitas empresas de alocação de mão de obra, que são aquelas que promovem uma rotatividade. Abrem, depois fecham, fica devendo o trabalhador e não paga nada. Né? É lamentável que isso aconteceu. Então, acho que é isso que as pessoas que vão votar precisam olhar. Veja como ele votou, porque não vai fazer diferente. Promessa boa, mas mais importante do que isso é o que a pessoa fez. Então, a nossa campanha tem que ter como base a prestação de contas do que nós fizemos. Candidata, nosso tempo já extrapolou, mas eu queria encerrar com uma pergunta. A senhora falou sobre a presidência da República, ontem saiu o nome do Haddad como candidato à presidência, a Dávila como vice. Isso é uma pesquisa do Ibope recentemente, já colocando o nome dele nas pesquisas, e ele está um pouco abaixo ainda. A senhora disse que a senhora confia numa reviravolta, até porque agora que foi anunciado o nome dele. Exatamente. Como é que a senhora vê toda essa situação? Então, primeiro dizer que, assim como a presidente nacional do PT registrou, a gente faz questão de registrar. Para nós não foi um momento de alegria, foi um momento de profunda tristeza, porque nós temos a convicção e toda a comunidade do direito, a comunidade, enfim, os advogados, aqueles que estudam e que têm uma visão imparcial, sabem que o presidente Lula foi condenado de forma ilegal, sem que tivesse uma prova contra ele, sem absolutamente nada. E é óbvio que ele foi condenado e está preso apenas para que não seja novamente o presidente do Brasil. Ele está pagando não pelo que ele fez de errado. Eu até acho que ele errou, mas não é por isso que ele está pagando pelo que ele fez de bom. Ou você acha que os banqueiros adoram programas como Luz para Todos? Banqueiros adoram ver o dinheiro público ser investido para financiar o estudo do pobre. Eles gostam das cotas de universidades, das cotas sociais? Não. Eles acham que tem que ser a meritocracia. Só quem tem condições é que deve entrar. Mas num país como o nosso, quem é que tem condição? Quem é filho de pai ou mãe rica, que pode estudar de manhã e fazer cursinho à tarde. A maioria não, a maioria está lá, ó, ralando no distrito industrial ou no comércio para de noite ir para aula. Então, é óbvio que tem que ter cota para esse. É óbvio que tem que ter cota, não é? Então, foi um dia muito triste para a gente. Mas é isso que você diz. O próprio presidente Lula determinou, não é, que nós continuássemos na disputa eleitoral, entrou o Haddad, e você falou da pesquisa do Ibope, eu falo do Datafolha. O Haddad foi quem mais cresceu. Na do Ibope também, não tanto quanto do Datafolha, cresceu 5 pontos, ou seja, passou de 4% para 9%. Eu estou muito otimista, porque eu vejo o respeito que o povo brasileiro tem ao Lula, né, a vontade de ter esse seu futuro de volta, e acho que esses votos migrarão para Haddad e Manuela, e é bom que diga, Manuela é de meu partido, PCdoB, uma deputada estadual jovem, 37 anos, mas extremamente capacitada, não é? Então, eu não tenho dúvida que nós deveremos estar no segundo turno com Haddad e Manuela Dávila. Muito bom. Candidata, muito obrigado mais uma vez por ter vindo ao portal Amazonas 1, ter cedido esse espaço, esse tempo na sua agenda para conversar conosco, e desejamos toda a sorte nessa corrida aí, nesse pleito para o cargo de Senado. Obrigada a vocês. Bom, hoje nessa entrevista conversamos com a candidata à reeleição ao cargo de Senado, a senadora Vanessa Graziotin. Essa entrevista você vai conferir na íntegra daqui a pouco no Facebook e também no nosso site, no amazonas1.com.br. Nos próximos dias nós vamos estar voltando com outros candidatos para mais entrevistas. Portal Amazonas 1, informação com qualidade.